Números capítulo 13, lá no verso 30. E depois eu vou continuar no 14, no verso 6. Números capítulo 13 e verso 30. Fala assim no verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim como também aos seus olhos. No capítulo 14, no verso 6, ele continua: E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, e não os temais. Amém? Eu me lembro que quando eu era criança, tinha um canal que ficava só passando comerciais de propaganda. Eu não sei se ainda tem hoje em televisão por assinatura, mas antigamente tinha essas coisas. E eu lembro que eles passavam o comercial de vários óculos. Você comprava um conjunto que vinha vários óculos. E tinha um óculos para você usar de dia, um óculos para você dirigir de noite, um óculos para você estar na praia, um óculos para você trabalhar. Era cada óculos de uma cor diferente. E era tipo aqueles comerciais sensacionalistas, né? Mostrava um cara dirigindo lá assim, não conseguindo enxergar nada. Aí depois ele mostrava ele com o óculos amarelo que ele usava à noite. E aí ele tava com a cara de riso, como se estivesse agora enxergando muito bem. E eu lembro que o meu pai, ele tinha um óculos verde. E era para alguma coisa desse tipo. Que ficava dentro do carro, era para dirigir com aquele óculos. E uma das coisas mais engraçadas para mim era pegar aquele óculos e enxergar tudo verde. Porque a partir da lente que você coloca, muda tudo ao seu redor. E quando criança eu colocava aquele óculos e tudo ficava verde. E aquilo para mim era incrível, ver tudo verde ao meu redor. E isso fala muito a respeito da nossa realidade, da realidade que a gente vive e da verdade que a gente carrega. Existe uma realidade que ela é geral, que todo mundo está vendo, uma realidade, só que existe uma verdade que eu carrego de mim mesmo. Existe uma verdade que ela é totalmente minha. E nós, observando a história desses homens, nós estamos falando a respeito do povo de Israel lá no Egito. No Egito não, no deserto, a história mais conhecida aí do Velho Testamento. E esses homens, eles estavam no lugar certo, na hora certa. Eles tinham uma promessa, eles tinham uma palavra da parte de Deus. Eles fizeram tudo corretamente. Eles tiveram ousadia para atravessar o deserto e chegar naquele lugar determinado. Mas quando chegou na hora do vamos ver, quando chegou na hora de tomar posse daquilo que eles buscaram durante todo aquele tempo, eles não conseguiram assumir aquilo que Deus tinha lhes dado. Porque a maneira como eles enxergavam
aquele povo, como eles enxergavam os seus inimigos, era diferente da maneira como Deus tinha retratado para eles. Você observa que dentre os 12 homens que foram para dentro daquela terra para espiar a terra, 10 voltaram falando mal. Falaram, não, realmente é bom, a terra é boa, mana, leite e mel, os frutos são enormes, tem muita água, tudo que você planta colhe, só que a gente não pode contra o exército deles. E não bastasse nós não podermos contra o exército deles, nós somos como gafanhotos aos seus olhos. Enquanto isso, do outro lado, Josué e Caleb falam assim, não importa o que a gente está vendo, importa o que Deus falou que era para a gente fazer. E diante do prisma, da visão daqueles homens, isso vira uma grande confusão. Porque nós sabemos que a multidão ela sempre vai na maioria. E aqueles 10 homens, eles eram a maioria. E assim como a maioria das pessoas, inclusive muitos de nós, e eu preguei a respeito disso alguns dias atrás, ao invés de nós vivermos por aquilo que Deus ele nos fala, nós vivemos por aquilo que nós vemos. E isso bota em xeque muito daquilo que Deus ele quer fazer na nossa vida. E isso bota em xeque muito das promessas que nós viemos arrastando durante tanto tempo. Isso bota em xeque muito dos milagres que era para a gente já ter recebido e que até então a gente não acessou. Porque Deus ele te dá uma palavra, você segura aquela palavra, você vai na direção que aquela palavra ela te dá. Só que quando chega na hora de tomar posse, você olha no espelho e fala, eu não tenho condições para realizar isso. Eu não tenho o armamento necessário. Talvez se fosse o pastor William, ele era um homem experimentado, ele é um homem que tem experiência, mas eu não posso. Eu não consigo. Quem sou eu perante essa situação? E diante daquilo que você vê, você abandona aquilo que está além do que seus olhos podem ver. Você abandona uma fé que ela é cega. Uma fé que ela independe daquilo que está acontecendo na circunstância à sua volta. Isso é uma coisa interessante da gente se pensar. Porque todos nós, à medida que nós crescemos como pessoas, que nós nos desenvolvemos desde a nossa infância, nós assumimos como verdade aquilo que nós acreditamos. Por mais que talvez você esteja convencido da mensagem que eu prego, muitas das vezes ela ainda não te converteu. Porque uma coisa é você falar assim, Júnior, faz sentido isso que você fala. E outra coisa é você colocar isso em prática como se fosse um hábito na sua vida. Então sim, você ouve a palavra de Deus e você fala, faz sentido. Eu me sinto convencido por essa palavra. Só que, durante toda a minha vida, eu vivi de forma diferente do que você está falando. Durante toda a minha vida, eu acreditei e eu ouvi as pessoas falando diferente do que você está falando. E isso me moldou o meu caráter. Isso moldou a maneira como eu enxergo as coisas. As pessoas olham e falam assim, nossa, isso aqui vai dar certo. Eu olho e falo, não, isso aí não vai dar certo. Porque eu já apanhei tanto da vida, já deu tanto errado para mim, que quando eu olho eu já falo, não vai dar certo. Já virou um hábito para mim. Sabe, eu já tentei tantas vezes, eu já quebrei tantas vezes, que eu falo, você quer saber? Não compensa. Isso já me modelou, já me formatou, e eu sou assim agora, eu já não acredito mais, eu não confio mais, eu não espero mais, eu não tenho mais expectativa, eu já não tenho mais esperança, porque minha vida me moldou dessa forma. E talvez até, quem sabe, é para ser desse jeito. Vamos generalizar. Quem sabe era para ser assim mesmo. Não adianta eu ficar sonhando com uma coisa que nunca vai acontecer. Ontem nós tivemos um estudo de caso no meu curso. E falou muito comigo a respeito disso. A respeito de um homem, eu nem posso falar tudo a respeito aqui, até porque é uma história de vida, então demoraria muito tempo.
Mas ele estava presente ali, ele mesmo contando a história dele. E ele falando a respeito de uma vida que desde os 5 anos de idade ele foi abusado. Filho de um carroceiro, alcoólatra, e de uma mãe lavadeira, que diante da situação que ele vivia, fingia que nada estava acontecendo. Aquele menino, ele cresceu com essa vida, nessa vida, e na sua adolescência ele partiu para as drogas, e para bancar suas drogas ele partiu para a prostituição. O pai dizia que ele não ia dar em nada, os vizinhos se aproveitavam dele, a mãe era ausente, a mãe morre. O pai abandona ele com mais 3 irmãos pequenos. E agora ele se vê na obrigação, ainda adolescente, de cuidar dos seus 3 irmãos pequenos. E na cabeça dele, na mentalidade que ele tinha, ele pensava, agora eu tenho que me prostituir mesmo, porque é a única forma de eu conseguir alimentar os meus irmãos. E essa era a verdade que ele carregava. Porque a vida o conduziu daquela forma. E ele mesmo relatava, ele falava assim, eu sabia que tinha alguma coisa que não estava certa, que não era para ser daquele jeito, mas parecia que tudo tendia para que fosse daquele jeito. Ele falava, eu me sentia como se eu estivesse fora do meu propósito. Porque eu sabia que as coisas não casavam. Mas parecia que a vida inteira tinha me trabalhado para mim ser aquilo que eu era. E aquela era a verdade que ele carregava dentro de si. Por mais que essa não fosse a realidade, nós observando hoje como adultos, sabemos que essa não é a realidade. É simplesmente a verdade que ele conseguia enxergar. Era uma verdade para ele. Tanto é que ele repetia várias vezes, não vendo outra solução, como se não houvesse uma outra opção, ele falava, eu precisei me prostituir. Como se não tivesse trabalho, como se não tivesse uma possibilidade dele buscar uma outra vida. Ele estava tão preso, tão arraigado naquela situação que veio desde a sua infância, que ele achava que aquele era o único caminho que tinha para ele seguir. E ele contou a respeito da reviravolta que ele teve na vida dele, do encontro que ele teve com Deus, quando ele se tornou um pouco mais adulto, e da transformação que Deus fez na vida dele. Hoje ele mora nos Estados Unidos, ele estava falando de lá, inclusive. É casado, tem 2 filhos. E aquilo que era a sua maior dor se tornou o seu maior troféu. Porque ele se tornou conhecido, não só aqui no Brasil, como no exterior. E ele é conhecido nas igrejas, ele dá palestras em tudo quanto é lugar a respeito de homossexualidade, para provar que homossexualidade não é doença, para provar que homossexualidade não é genético. Ele dá palestras mostrando o quanto que a vida dele foi transformada através de Deus. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que aquela era a verdade que ele carregava. Por mais que nós olhamos e falamos, essa não é a realidade do negócio, aquela era a verdade para ele. Até que um dia ele se encontrou com aquele que falou assim, você está entendendo tudo errado. E ele falou assim, não, mas essa é a minha verdade. E ele falou assim, não, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Na verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou muito além disso. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você nunca vai desfrutar de uma vida de prosperidade, de uma vida de plenitude, se não for através de mim. E através da aceitação, da transformação de vida que ele teve, ele conseguiu acessar a verdadeira verdade. Loucura esse negócio de verdadeira verdade, né? Porque nós, até o momento em que nós não conhecemos a Deus, nós vivemos a nossa própria verdade. A nossa própria verdade, ela é imbuída de várias limitações. A nossa própria verdade, ela é uma verdade que ela é traumatizada pela nossa vida, pelas situações que a gente já viveu, pelas decepções que a gente já teve, pelos machucados, pelas feridas que a gente já viveu, pelas guerras que a gente já perdeu. A nossa verdade, ela é toda cheia de cicatriz. Ela é meio que um monstrinho feio.
E quando nós se deparamos com o Cristo, que fala: eu te lavo, eu te purifico, eu te restauro, eu regenero a sua vida, ou seja, eu te faço nascer de novo. Você não está entendendo, eu não estou te propondo uma troca de roupa. Eu estou te propondo uma regeneração. Eu estou te propondo esquecer tudo que passou e começar daqui em diante. Eu estou te propondo começar uma nova verdade juntamente comigo. Eu estou te propondo jogar fora essa visão que você tem até então a respeito de mundo e começar a ver como eu vejo. A começar a acessar aquilo que eu entrego e não aquilo que as suas mãos pequenininhas conseguem acessar. Quando nós descobrimos, quando nós encontramos, quando nós nos convertemos para essa verdade, nós temos livre acesso para tudo isso que Ele nos dá. Só que o problema, eu não estou falando a respeito de um conhecimento, eu não estou falando a respeito de um saber que existe, eu estou falando a respeito de uma conversão verdadeira. Eu estou falando a respeito disso se tornar um hábito na minha vida. Sabe quando você faz as coisas sem pensar, e quando você vê, você já fez? Isso significa que aquilo já é um hábito na sua vida. Quando a verdade de Cristo, ela se torna uma verdade para você, quando você ama aquilo que Deus ama, quando você vê, já foi. Você fala assim: quando eu vi, eu já estava lá abraçando e chorando com Ele. Quando eu vi, eu já tinha doado as minhas coisas. Quando eu vi, eu já estava ali servindo a pessoa. Quando eu vi, aquilo já tinha acontecido. Porque você já foi transformado por aquela verdade. Aquilo é uma novidade agora dentro de você. Você já não vive mais conforme a sua verdade anterior. Agora eu vivo a verdade do próprio Deus. Já não é mais a respeito do que os meus pais vivenciaram em mim, implantaram em mim. Não é mais a respeito do que a cultura brasileira implantou dentro de mim. É a respeito do que a cultura do reino fez comigo. Eles andavam pela promessa, eles viviam pela promessa, eles viram inúmeros milagres acontecer, mas eles estavam totalmente passivos para se apossar daquilo. E muitas das vezes nós agimos exatamente dessa forma. Porque parece que quando se trata de milagres, nós temos uma teologia tão fraca, que nós pensamos que milagre é milagre, é tipo mágica, né? Tem que acontecer, pronto e acabou. Na hora que Deus quiser vai acontecer. Só que o que nós não entendemos é que existe um mecanismo. Nós não entendemos que existe uma ativação e que a ativação ela já está nas nossas mãos. Eu não sei se você já parou para pensar, mas as pessoas elas são bem ativas quando se trata de pecado. Ninguém adultera passivamente. Ninguém fornica passivamente. Ninguém rouba passivamente. Ninguém mata passivamente. Para todo pecado que você comete, você tem que ativar aquilo. Você tem que fazer, você tem que executar, você tem que exercer. Não existe um pecado na passividade. Todo pecado é ativo. E por que você pensa que para o milagre tem que ser passivo? Por que você pensa que seria diferente eu ficar aqui, que nem o jacarezão de boca aberta, esperando que Deus vai mandar alguma coisa? Porque nós fomos adestrados numa teologia fraca. Numa teologia onde eu tenho que ir lá e puxar a saia do bispo e falar: bispo, faz uma reza por mim. Porque eu não consigo acessar a Deus. Sendo que Deus ele já criou um mecanismo de acesso para que nós pudéssemos entrar diante da sala do trono. E uma das coisas que nós precisamos entender é que a chave de acesso, ela sempre teve nas nossas mãos. Quando Moisés ele fala com Deus, Deus ele vira para Moisés fala assim: Deus, o que eu vou falar para o faraó? Né? Como que ele vai acreditar em mim? Aí Deus fala: Moisés, o que você tem na sua mão? Ele fala: um cajado. Ele fala: então joga no chão. E o cajado vira uma cobra. Moisés chega na frente do Mar Vermelho e fala: Deus, e agora o que eu faço? Deus fala assim: o que você tem na sua mão? Um cajado. Então toca no mar. E ele toca no mar e o mar se abre. A viúva chega diante do profeta e fala: e agora, profeta, eu estou passando necessidade. Ele fala: o que tem na sua casa? Ela fala: uma botija de azeite.
O profeta, ele chega dentro da terra ali, na seca, encontra a viúva, outra viúva agora de Naim, pegando galhos secos ali, e ele fala assim: viúva, o que você tem na sua casa? Ela fala: um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. É sempre a respeito daquilo que você já tem. Nunca Deus ele vai falar que a chave que acessa o seu milagre é uma coisa que está na mão de outra pessoa. Uma coisa que é inacessível para você. Ah, quando você for o homem mais rico do Brasil, aí você vai acessar o seu milagre. Nunca. O milagre que Deus ele tem para você, ele é desenhado no seu formato. Existe uma chave específica que abre cada porta. Por maior que a porta seja. Você já deve ter visto aquelas portas enormes, né, que tem em mansão. Por enorme que a porta seja, a chave sempre é pequena. E muitas das vezes desprezível, porque ela é pequena. Eu só tenho uma botija de azeite, o que é que eu posso fazer com isso? Eu só tenho um pouco de farinha, o que é que eu posso fazer com isso? Eu só tenho talhas com água, o que é que eu posso fazer com isso? O milagre, ele sempre é originado através de uma chave pequena, e muitas das vezes desprezada. Sabe a lição que Josué ele nos ensina aqui? É algo que é válido para os nossos dias de hoje. A ativação, ela sempre está nas suas mãos. Se você perceber no verso 30, a segurança com que Josué ele fala é uma segurança de uma pessoa que não está muito se importando com a circunstância. Ele fala assim, ó: a palavra de Deus diz que ele faz calar a voz do povo perante Moisés. E deixa eu te contar um segredo. Muitas das vezes você vai ter que ir contra tudo aquilo que as pessoas estão falando. Porque aquilo que a maioria está falando muitas das vezes é só para te atrapalhar. E nós precisamos parar de ouvir aquilo que está todo mundo falando para ouvir aquilo que Deus já falou. Uma das coisas que nós temos que tomar como verdade na nossa vida é que se Deus falou, já é. Deus falou, está falado. E pronto, e acabou. Ah, mas o meu amigo lá disse que... Ah, mas aí eu falei para o meu patrão. Aí eu falei para o meu irmão. Não importa o que as outras pessoas estão falando. Importa aquilo que você ouviu da parte de Deus. É isso que importa na sua vida. A palavra de Deus diz que quando Jesus ele chega para ressuscitar a filha de Jairo, as pessoas falam: Senhor, não precisa mais, ela já está morta, vai embora, não perde seu tempo. Jesus fala assim: não, ela não está morta, ela só dorme. E a palavra de Deus diz que aquela multidão que estava ali na casa de Jairo chorando com ele começa a dar risada da cara de Jesus. Virou cômico o negócio. Eles começaram a dar risada do milagre de Jairo, do milagre que Jairo tanto esperava. Você está entendendo? É muito fácil você encontrar pessoas para chorar com os seus problemas. Agora vai ser muito difícil você perceber que a sua vida está deslanchando e você encontrar pessoas que vão orar junto com você e agradecer a Deus pela sua bênção que está chegando. É muito fácil eu falar: ai pastor, a minha situação está assim, assim, coitado de mim. Aí todo mundo vem: ai coitadinho, vamos chorar junto. Mas na hora que você fala: pastor do céu, você não vai acreditar o quanto Deus está me abençoando. Eu estou mudando daqui indo para o condomínio fechado porque a bênção é demais, né? Eu estou mudando de cidade, estou indo para uma cidade grande porque aqui não está me comportando. Vê se alguém vai dar risada junto com você por causa disso. Procura uma alma viva. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Por mais que a sua verdade seja diferente, essa é a realidade. A palavra de Deus diz que ele fala assim: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Certamente, seguramente. Você não está entendendo. Você não está entendendo a visão que esse homem tinha a respeito de quem falou. Enquanto aqueles homens, eles olhavam e eles imaginavam. Eles falavam: gente, vocês não sabem.
Os caras lá são tão grandes que eles olham pra gente e veem a gente como gafanhotos. E nós se sentimos que nem gafanhotos perto deles. Josué não está nem aí para o que eles acham ou o que eles deixam de achar. Ele se importa única e exclusivamente com aquilo que Deus falou. Se Deus falou que a terra é nossa, então é nossa. Ele falou assim: certamente e seguramente essa terra vai ser nossa. E você não está entendendo, não vai ser conquistada. Nós vamos ganhá-la por herança. Você não entende que para que você consiga acessar aquilo que vem da parte de Deus, você simplesmente precisa estar presente. Você precisa trazer a sua chave e esteja presente. A história de Josué e os 300, ela nos mostra isso. Deus, ele não está interessado no quanto que você tem do seu poderio de força armada. Ele fala: não, deixa um pouco de gente aí, que tem gente demais. Aí Josué manda um pouco embora. Ele fala: não, tem gente demais ainda, manda mais gente embora. Aí Josué olha para trás e fala: meu Deus, ficou só isso aqui agora, como que nós vamos vencer essa guerra? O que Deus ele faz é para provar que não é a respeito de nós, é a respeito dele. A vitória não é nossa, a vitória é dele. Nós simplesmente temos que estar presentes para acessar aquilo como herança. Nós simplesmente temos que estar ali para receber. Sabe quando você chega num determinado lugar e você fala: eu não sei como eu consegui chegar até aqui. Você simplesmente esteve presente na hora de receber. Você simplesmente confiou em Deus, fez aquilo que Ele mandou você fazer. E na hora que você falou: meu Deus, é agora que vai acontecer, é agora que é o desfecho desse negócio. E Deus vai e faz o negócio, na hora que você vê, está resolvido. O pastor pregou aqui esses dias a respeito da batalha. Eu até esqueci agora o nome do rei Ezequias, né? Do rei Ezequias. O rei Ezequias desesperado. Seu inimigo vem acabando com os exércitos de tudo quanto é nação. E ele fala: agora é sua vez, rei Ezequias. E eu quero ver se o seu Deus consegue te livrar das minhas mãos. A palavra de Deus diz que Ezequias ele busca Deus. E Deus ele dá uma estratégia louca para Ezequias. Coloca os músicos na frente e vai adorando a Deus, mas vai para a batalha. Você não está entendendo. Segundo a nossa teologia atual, seria: Ezequias, fica deitado lá e eu vou fazer um negócio doido lá. Não, você não está entendendo como é que Deus trabalha. Ele fala: vai para a batalha. Só que não vai com a sua esquadra armada, não. Vai com os músicos tocando e adorando a Deus. E ele não sabia qual seria o desfecho daquela história. Ele não sabia como que ele conseguiria vencer inimigo tocando música, adorando a Deus. Como que isso funciona? Isso é impossível, isso é inadequado. É uma realidade totalmente fora daquilo que é normal para esse mundo. Mas a palavra de Deus diz que enquanto os inimigos avançavam, 3 reinos contra um reino só de Ezequias, a palavra de Deus diz que Deus confundiu eles, e eles começaram a batalhar um contra o outro no meio do caminho. E quando Ezequias chegou com o seu povo ali, no lugar onde seria a peleja, já estava todo mundo morto, porque eles mesmos se mataram. E ainda tinha os despojos de guerra de 3 exércitos para eles conseguirem carregar sozinhos. Então quando Deus ele fala que é simplesmente para você ir, é só para você ir. Simplesmente esteja presente e traga a sua chave. Esteja lá para receber aquilo que Ele já te deu. Não é para você matar ninguém, não é para você conquistar nada, porque Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. O mais difícil é confiar. Você só precisa confiar. Que loucura é essa que você está fazendo? Você está maluco? Imagina se Ezequias ficasse dando ouvido aos sábios do reino. Se Ezequias ficasse dando ouvido aos súditos do reino, aos juízes, às pessoas de alto calão do reino dele. Rei Ezequias, você está maluco? Numa guerra contra 3 reinos que nós não temos chance contra um, ao invés de você preparar uma esquadra, alguma coisa aqui, você me coloca os músicos para ir na frente? É o quê? Para dar tempo de matar os músicos enquanto isso a gente sai correndo?
Imagina se você for dar ouvido para aqueles que não estão entendendo a voz que você escuta. Não importa a realidade que te foi imposta. Eu gosto muito de uma frase do pastor Bill Johnson. Ele fala que a fé é você trazer a realidade do reino e fazê-la colidir violentamente com a realidade da terra. E um reino inferior nunca resistirá. Viver a fé, viver entendendo e enxergando aquilo que Deus ele tem para você, é abrir mão de enxergar aquilo que está todo mundo vendo. Viver para Deus é você abrir mão de ficar contando estatística. Viver para Deus é abrir mão de ligar lá no Datena e ficar falando, meu Deus, e agora? O negócio está feio. De ver a política, e olha o cenário da política, olha a economia, meu Deus, não tem mais jeito. Você não está entendendo. Quanto pior a situação for, mais Deus ele trabalha. Pergunta para qualquer israelita, qual foi o tempo que Deus mais trabalhou na vida de vocês? Eles vão falar no deserto. Nunca teve uma época onde Deus fez tanto milagre na vida do povo do que no deserto. Eles viviam de milagre dias após dias. As suas roupas cresciam no corpo, os seus chinelos, os seus sapatos, eles não acabavam. Chovia pão do céu todos os dias. E quando eles estavam cansados de comer pão, Deus mandava carne. Você não está entendendo. Quanto pior é a situação, mais milagre é necessário. Então se você olha o cenário é caótico, então é um cenário perfeito para Deus fazer um milagre. Quanto pior a situação, é o cenário mais perfeito para Deus fazer um milagre. Só que é necessário que eu esteja presente. Ai, tá feio o negócio aqui no Brasil, eu vou correr para os Estados Unidos. Se você quiser viver milagre, então é necessário que você esteja lá. Mais uma vez a gente traz de novo Hebreus 11 aqui. Deus ele fez milagre? Fez. Deus ele livrou? Livrou. Só que ele livrou quem estava na peleja. Ele livrou quem estava na cova do leão. Ele livrou quem estava na fornalha de fogo ardente. Ele livrou quem estava no perigo de morte e de guerra. Não existe milagre para quem está passivo. Não existe milagre para quem quer ficar na sua zona de conforto. Não existe. É impossível. É por isso que o evangelho ele é dinâmico. É por isso que o evangelho ele fala a respeito do caminho. Ele fala de você abandonar aquilo que você vivia até então e começar a viver aquilo que Deus ele tem preparado para você. É um novo tempo, é uma nova estação, é uma nova vida. Trazer a realidade do céu e fazê-la colidir violentamente com a realidade da terra. Nós precisamos perceber que em tempos de guerra não são tempos para administrar problemas. Tempos de guerra não são tempos para administrar problemas. Tempo de guerra ou você age ou você morre. Não dá tempo de ficar pensando. Ah, eu vou tentar aqui colocar em banho-maria. Não dá tempo. Tempos de guerra exigem que você esteja preparado para agir por impulso. É por isso que o guerreiro ele tem que ser preparado. Ele tem que ser impulsivo. Ele tem que agir da maneira correta numa fração de segundos. É por isso que nós temos que fazer isso se tornar um hábito na nossa vida. Nós precisamos estar preparados. Para na hora que acontecer, já foi. E quando a gente menos espera, aconteceu. Lá no verso 8 do capítulo 14, estou acabando aqui já. Josué ele termina falando assim para o povo: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, Ele nos dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não temais o povo dessa terra. Portanto, são eles nosso pão, porque retirou-se deles o amparo do Senhor. E agora o Senhor ele é conosco. Então não temais. Enquanto os outros estavam falando, nós vamos ser devorados por eles, porque eles nos veem como gafanhotos. Josué reverte a história e fala assim: eles vão ser o nosso pão. Quando nós enxergamos com a ótica divina, quando nós trazemos a realidade do céu para invadir a nossa realidade terrena, nós não enxergamos mais problemas. Nós enxergamos problematurnidades.
São oportunidades que Deus ele te dá de vencer. São oportunidades que Deus ele te dá de evoluir. Nessa terra só existe duas possibilidades. Ou nós estamos evoluindo ou nós estamos morrendo. Não existe uma outra possibilidade. Ou você está andando para trás ou você está andando para frente. Só não dá para ficar parado. Nós estamos num sistema que se deteriora o tempo todo. Então, ou você está a cada dia evoluindo, ou você está a cada dia morrendo. E o que Deus ele pretende para mim e o que Ele pretende para você, com certeza não é morte, é vida abundante. Então, quando aparece um problema na sua vida, não fala, meu Deus, por que você deixou acontecer isso na minha vida? Entenda que a ótica de Deus ela é totalmente diferente da ótica da terra. Quando nós enxergamos os problemas através da ótica de Deus, nós falamos, isso é bom para mim. Nós fazemos igual os discípulos lá na igreja primitiva. Eles tinham o costume de dizer, isso é óleo, isso é combustível para o meu espírito. Quanto mais eles eram perseguidos, mais eles falavam, isso é combustível para o meu espírito. E não houve um tempo onde a igreja mais expandiu do que numa época de perseguição. Por quê? Porque eles conseguiam enxergar além do que os olhos podem ver. Júnior, a situação está feia, estamos sendo perseguidos. Não, você não está entendendo. Isso é a concretização da palavra de Deus. Nós estamos vivendo debaixo de profecia. Nós estamos vivendo debaixo da promessa do Senhor. A Esther acabou de citar aqui Joel. Nos últimos dias, nós estamos vivendo debaixo de profecias. Só que as pessoas que elas querem viver debaixo das leis do mundo, elas não conseguem enxergar isso. Tudo é medo. Ou você vive medo, ou você acredita naquilo que Deus está falando. Só não consegue viver as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você vai viver uma vida tendo medo de tudo que está acontecendo, porque as coisas elas estão para piorar. Só que quando eu falo que as coisas estão para piorar, não é para você se desesperar. É para você se abraçar com Cristo e enxergar como Ele enxerga. Porque quando você consegue enxergar, discernir como Ele, você fala, isso é combustível para o meu espírito. Isso não é para a minha morte, isso é para a glória de Deus. É difícil de falar essas coisas hoje, numa igreja que foi adestrada para viver uma vida boa. E para achar que nós viemos para a igreja para não ter problemas. É difícil a gente falar a respeito disso, que parece que a gente está contra-pregando uma coisa que foi pregada a vida inteira. E essa foi estipulada como verdade. Agora, quando você vem para a Bíblia, você consegue entender como que era ministério. Ministério profético é isso. Pessoas sendo perseguidas o tempo todo, pessoas dando a vida por Deus, por aquilo que era a verdade para eles. Isso é ministério. Mas as pessoas querem o quê? Elas querem um ministério fofinho, um ministério cheiroso, um ministério limpinho, bem bonificado. Não tem muito a ver com o sacrifício cruento de Jesus. Não tem muito a ver com o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é até que nada mais importe. É Ele acima de tudo. Ele me promete uma vida abundante, sim. Mas primeiro que eu venha a obedecer tudo aquilo que é a vontade dEle. O resto é consequência. Quando nós vivemos para o reino de Deus, o resto é consequência. Júnior, como que você está conseguindo ser tão abençoado no meio de um tempo ruim desse? Isso é a consequência de servir a Deus. Ah, é porque você é dizimista? Ah, é porque você fez um voto? Ah, é porque você fez isso, fez aquilo? Não, é simplesmente a consequência de você estar fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Deus, Ele não escreveu história ruim para ninguém. Deus, Ele não escreveu que você ia viver uma vida que você ia ser desesperado a vida inteira, que nunca você ia ser feliz. Deus, Ele nunca escreveu isso. Isso foi você que escolheu. A história que Deus Ele tem para você é a respeito de uma vida abundante. Só que muitas das vezes, e não muita, na maioria das vezes, nós preferimos escolher a nossa própria história do que viver aquilo que Deus Ele já escreveu para nós. Quando nós começarmos a entender aquilo que Deus Ele tem para nós, quando nós começarmos a acessar e a viver isso,
E deixa eu te contar um segredo. Não é a respeito de ter herança. Eles tinham herança. Só que dessa galera aqui que estava reclamando, apenas 2 entraram. Tinha uma multidão aqui, você não está entendendo. Tinha uma multidão de pessoas que fizeram todo esse trajeto em cima dessa palavra que era rema na vida deles. Só que quando eles chegaram na hora de acessar, de tomar posse, eles jogaram tudo pro alto. Porque ao invés de olhar para Deus, eles olharam para si mesmo. Eles olharam para o tamanho do problema. Aí Deus vira para eles e fala assim, ó, contar um segredo para vocês. Dessa galera toda aí, só o Josué e o Caleb que vai entrar na terra prometida. Vocês, o resto, a profecia que saiu da boca de vocês vai se concretizar. Vocês não profetizaram tanto que Moisés tirou vocês do Egito para que vocês morressem no deserto? Vocês vão morrer tudo no deserto. E assim aconteceu. Toda aquela geração morreu no deserto, sem acessar a terra prometida. Unicamente Josué e Caleb conseguiram entrar naquela terra. E a descendência dessa geração. Você está entendendo como é que as coisas funcionam? É aquilo que você está falando. O que você tem profetizado? Tem profetizado que vai dar certo ou tem profetizado que vai dar errado? Quando o negócio fica ruim, você começa a reclamar e falando, eu sabia que não ia dar certo mesmo, é uma porcaria mesmo, para mim tudo dá errado mesmo. Como que é? Você profetiza coisas boas para você ou você termina de estragar o resto? Porque a realidade do mundo é assim. Quando eu sinto dor, ao invés de eu tentar sanar a minha dor, eu pioro a situação. Já tá ruim mesmo. E eu começo a profetizar coisas piores ainda. E aí eu vou viver o que aqueles homens viveram. Aqueles homens, eles tinham herança. Só que não basta ter herança. Para que você consiga acessar essa herança, é necessário ter maturidade. A palavra de Deus diz que o filho, enquanto ele é criança, de nada ele difere do escravo. Tem herança? Tem. Mas pode acessar? Não. Por quê? Porque não tem maturidade. Não tem maturidade, vai morrer no deserto. Vai ficar lá olhando o povo entrar e você não vai entrar. É necessário ter maturidade para acessar aquilo que Deus ele tem. Viver na realidade do céu. Quando você vive na realidade do céu, você tem muito mais resultado, com muito menos esforço. Você tem muito mais resultado, com muito menos esforço. O que é isso, Júnior? Isso é exponencialidade. O que é exponencialidade? É o dobro do dobro. Exponencialidade é o que os investidores falam de viver de lucro. É quando você começa a viver do lucro que aquilo que você aplicou vai rendendo e depois a multiplicação em cima daquilo que rendeu do mês passado com o desse mês, com o do outro mês. Então vai sempre dobrando e juntando e dobrando e juntando. E você fala, nossa, como que o negócio cresce tanto assim? Sem esforço. É exponencial. A vida que Deus ele tem para nós é exponencial. Talvez você ainda não estipulou como vai ser a sua vida a partir desse novo ano. Mas que você possa, a partir disso que a gente falou aqui, começar a entender as coisas de uma forma diferente. E falar, você quer saber? Eu quero viver aquela vida que o Júnior estava pregando lá. Eu não quero mais me esforçar tanto para ter pouco ou nenhum resultado. Eu quero viver no dobro do dobro. Eu quero que a minha vida seja exponencial. Eu quero me esforçar menos e ter mais resultado. Eu quero viver graça. Aceite a viver da graça de Deus. Só aceite. Se converta à sua realidade e venha para a verdade de Cristo. Eu gostaria que você ficasse de pé. O que Deus tem para mim? O que será que Deus ele tem para a sua vida que você ainda não acessou? Será que ele tem uma família abençoada?
Será que ele tem uma vida financeira abundante? Será que ele tem um trabalho onde você aceite aquilo como uma missão de vida e que você se sinta bem em executá-lo? Que você se sinta bem remunerado em fazer aquilo que você está fazendo? Será que Deus ele tem uma vida para você em que você acorde de manhã querendo acordar, ao invés de acordar querendo dormir mais? Qual que é a vida que será que Deus ele tem para você? Será que você tem acessado aquilo que Deus ele preparou para você? Ou será que você está desperdiçando tempo? Comece a partir de hoje. Não espere para amanhã. Se você esperar para amanhã, tudo já vai ter esfriado. Não espere para amanhã. Comece a partir de hoje a declarar que você é aquilo que Deus diz que você é. Que você tem aquilo que Deus diz que você tem. E que você pode fazer aquilo que Ele diz que você pode fazer. Não importa o que me disseram, não importa o que eu mesmo penso. Importa o que Ele diz a meu respeito. Feche seus olhos aí. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia que nós podemos estar na sua presença. Nós te agradecemos por cada pessoa que está aqui, principalmente os presenciais. Eu te agradeço por cada vida que se dispõe, que ativa o seu corpo, que ativa o seu espírito e se coloca aqui neste lugar de adoração. Eu te agradeço, Deus, por cada família aqui representada. Eu te agradeço, Pai, pela maneira como o Senhor tem conduzido e preparado essa congregação para fazer aquilo que o Senhor propõe no seu coração. Eu te agradeço pela palavra que tem sido falada e pela maneira como nós temos sido alimentados por ela. Eu te peço, Deus, que nessa noite o seu Santo Espírito, ele venha moldar, ó Pai amado, assim como o oleiro molda o barro. Eu te peço que o Senhor esteja moldando vidas aqui nessa noite. Que essas pessoas, antes de mais nada, se deixem ser tocadas por Ti. Que assim como diz a sua palavra, Pai amado, se ainda hoje o Espírito de Deus falar ao seu coração, não endureça o seu coração. Eu te peço, Espírito de Deus, que o Senhor venha fazer morada dentro de cada um de nós. Que nós venhamos a sentir prazer em fazer a sua vontade. Que nós venhamos a ter prazer em te agradar. Que nós sejamos a cada dia mais atraídos para o centro da sua vontade, para o seu propósito. Que nós a cada dia venhamos a nos conhecer mais, a nos entender mais e descobrir o porquê nós somos como nós somos, o porquê nós fazemos do jeito que nós fazemos, o porquê nós pensamos do jeito que nós pensamos, e que nós venhamos, amado, a levar cativos todo pensamento contrário ao Senhor, a Deus, ao seu Evangelho. Que nós possamos colocar à sua disposição tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos, para que nós possamos prosperar, Deus, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós vivermos. Que nós não venhamos a viver uma vida desperdiçada, que nós não venhamos a passar um dia sequer sem sentir a sua presença, sem sentir que nós estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa na hora certa, sem sentir, ó Deus, que a cada dia mais nós temos sido atraídos e nós temos crescido de glória em glória diante de Ti. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha fazer a diferença na vida dessas pessoas. Que os nossos ouvidos estejam fechados para ouvir aqueles, ó Pai amado, que só nos colocam para baixo, para ouvir aqueles, ó Pai amado, que só falam coisas que são degradáveis para nós. E que nós estejamos abertos. Que a sua palavra, ó Pai amado, hoje seja efatá. Que os nossos ouvidos se abram e nós comecemos a te ouvir, assim como nós ouvimos os ruídos e todos os tipos de sons que estão à nossa volta. Nós começamos a ser sensíveis para ouvir aquilo que o Senhor fala diretamente ao nosso coração. Que a sua voz ela seja audível, ela seja entendível, que a sua voz, Pai amado, ela seja incomparável, Pai amado, e não haja, Pai amado, dúvida. Que o seu amor ele venha colocar para fora todo medo. Que nós venhamos a viver uma vida sem dúvidas. Que nós possamos correr diretamente para Ti sem um mínimo de dúvida. Que nós não venhamos a ter medo, que nós venhamos a ter temor. Nós possamos caminhar, que nós possamos viver para Ti, ó Deus. E que a nossa vida seja agradável. Que a nossa vida seja de felicidade. Que as pessoas que elas
tocarem em nós, elas sejam, Pai amado, contagiadas com a nossa felicidade. Que as pessoas que conseguirem nos acessar, elas não simplesmente acessem a nossa pessoa, mas elas acessem um pouco daquilo que o Senhor tem colocado dentro de nós. Que nós venhamos a fluir, ó Pai amado, em Ti. Que nós venhamos a fluir nos Seus propósitos, nos Seus projetos. Que nós possamos voar alto, ó Pai amado, naquilo que o Senhor tem desenhado para nós. Que nós andemos sobre as nuvens, ó Pai amado, sobre os montes, por cima do mar. Que nós não vejamos perigo, Pai amado, na altura. Que nós não vejamos perigo na profundidade. Que nós estejamos com os olhos totalmente fitos em Ti, ó Deus. Esteja atuando poderosamente na vida de cada um de nós, ó Pai amado, tirando tudo aquilo que não vem de Ti. Tudo aquilo que é desnecessário. Tudo aquilo que tem sido enraizado muitas das vezes dentro de nós. E que o tempo não conseguiu curar. Eu declaro a cura agora no nome de Jesus. Eu determino a libertação no nome de Jesus. Toda a cadeia, todo espírito maligno, tudo aquilo que não vem de Ti, toda a doença, está caindo por terra agora no nome de Jesus. Todo nome aqui representado nessa noite está sendo tocado nesse momento. Eu te agradeço, Espírito de Deus, pela sua obra. Eu te agradeço pela sua cura. Eu te agradeço pela sua libertação. Eu te agradeço por essas vidas que estão sendo tocadas hoje. Eu te agradeço por cada testemunho, Pai. Por cada família que tem sido transformada através dessa única pessoa. E nós louvamos, nós exaltamos o seu poderoso nome. No nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?